Eu sempre imaginei que nossa vida era como uma daquelas pinturas de paisagens tranquilas que se vê em museus. Serena, equilibrada e absolutamente perfeita. Eu, Laura, era a mãe orgulhosa de Alice, minha pequena de 7 anos, que trazia luz aos meus dias com seu sorriso contagiante. Meu marido, Marco, era o tipo de homem que qualquer mulher sonharia em chamar de marido. Carinhoso, presente, paciente. Ele era minha rocha sólida em meio às tempestades cotidianas. Morávamos em uma cidade pacata, dessas em que todos os vizinhos se conhecem pelo nome e as crianças brincam nas ruas como se o mundo sempre tivesse sido um lugar seguro. Numa tarde ensolarada, decidimos levar Alice ao parque. Era o típico dia sobre o qual sonhos são feitos. Céu limpo, o som de risadas infantis e os aromas flutuantes de pipoca e algodão doce. Eu estava sentada em um banco, observando enquanto Marco se aproximava com um sorvete, quando algo inesperado aconteceu. Em meio às crianças correndo e brincando, Alice de repente largou meu braço e saiu em disparada em direção a um desconhecido. "Papai!" Ela gritou com entusiasmo infantil. O coração da criança naquele momento me pareceu ter rompido com todas as barreiras da lógica. O homem, surpreendido, olhou em volta, confuso e, em seguida, sorriu com embaraço quando as pessoas ao redor riram da confusão. Alice, percebendo seu engano, rapidamente voltou para os nossos braços, corada e um pouco envergonhada. Em meio às risadas, eu tentei despreocupar meu coração preocupado, atribuindo o episódio àquela inocente capacidade das crianças de nos surpreenderem a qualquer momento com suas travessuras. Mas algo em mim despertou. À medida que as risadas se dissipavam e o sol começava a se esconder sob o horizonte, senti uma inquietude tomar conta de mim. Talvez fosse aquela intuição que só nós, mães, parecemos possuir. Apesar de todos terem prontamente esquecido o incidente, dentro de mim, a cena se repetia, como se fosse um filme que minha mente insistisse em reproduzir. O desconforto crescia, embora eu não pudesse explicar exatamente por quê. Ao chegarmos em casa, com Alice já sonolenta em seus pijaminhas, minha mente continuou processando os acontecimentos daquele dia. Foi então que comecei a perceber sutilezas no comportamento de Alice que já não combinavam com sua usual alegria despreocupada. Havia pequenos momentos em que ela parecia distante, perdida em seus próprios pensamentos. Isto me apegava, como uma sombra insistente em um dia nublado. Enquanto Marco lia uma história para nossa filha adormecida, minha mente retornou à imagem do estranho no parque. Algo sobre ele me parecia estranhamente familiar, ainda que eu não conseguisse nomear o que era. Talvez, pensei por um instante, isso fosse apenas mais uma daquelas preocupações de mãe excessivamente protetora, mas no fundo sabia que havia algo mais ali, algo que eu precisava entender. Ao longo das semanas que se seguiram aquele dia no parque, minha mente se tornou um emaranhado de pensamentos e sentimentos confusos. A inquietação instalada em meu peito não me deixava descansar, e cada vez que olhava para Alice, sentia como se vislumbrasse uma história ainda não contada, encapsulada em seu olhar inocente. No entanto, a imagem do estranho no parque permanecia borrosa, como uma fotografia cuja resolução se perde no tempo. Eu precisava de respostas. Então comecei uma jornada que não imaginava que mudaria radicalmente a trajetória calma de nossas vidas. Foi numa tarde chuvosa que decidi finalmente colocar ordem nos álbuns de fotografia que há tempos estavam relegados ao fundo da estante. Ali, entre fotos de aniversários, viagens e natais em família, encontrei o que tanto precisava, uma lembrança há muito esquecida. Numa imagem antiga, ligeiramente amarelada pelo tempo, reconheci traços que me deixaram atônita. Aquele homem, o estranho do parque, tinha uma semelhança gritante com Daniel, um amigo de juventude que há muito havia desaparecido das nossas vidas. Um frio percorreu minha espinha, como se cada célula do meu corpo estivesse reagindo à descoberta. Daniel fora uma parte essencial da minha vida durante anos. Nós crescemos juntos na mesma vizinhança,
E por um tempo, ele foi mais do que apenas um amigo. Tínhamos sido inseparáveis. Até que, de repente, ele sumiu da cidade, como um sopro. Ninguém soube explicar seu desaparecimento. E com o tempo, aprendi a aceitar que ele seria apenas mais uma página virada em meu livro de memórias. Mas agora, aqui estava seu fantasma, personificado em carne e osso, cruzando o caminho de minha filha e revivendo sentimentos há muito guardados. Falei você tudo a Marco sobre minha descoberta, mas por algum motivo ele pareceu minimizar a importância daquilo tudo. É apenas uma coincidência, ele insistiu, e por mais que quisesse acreditar em suas palavras, eu sabia que algo de definição mais inexplicável estava em curso. Alguns dias depois, minha suspeita ganhou força. Durante uma tarde nublada, enquanto estava sob os cuidados da babá, Alice mencionou mais uma vez ter visto papai. Meu coração disparou. Confrontei a babá, que, hesitante, relatou ter visto Alice apontando para um homem enquanto brincavam na praça, referindo-se a ele dessa maneira. Contudo, ela não conseguiu identificar de quem se tratava. A menção a papai ressoava em minha mente como uma sinfonia dissonante. Aos poucos, fui juntando peças que pareciam, de alguma forma, não se encaixar. Então, tomei uma decisão difícil. Decidi investigar por conta própria. Fui atrás de registros antigos, vasculhei arquivos familiares e, por fim, enfrentei a verdade latente. Marco havia, recentemente, trocado mensagens com Daniel. Um choque percorreu meu corpo. Nunca, nem em meus devaneios mais paranoicos, imaginei que meu próprio marido pudesse estar envolvido em algo que me excluía. Quando o confrontei, Marco hesitou. Então admitiu ter reencontrado Daniel por acaso em um evento de trabalho na cidade vizinha algumas semanas atrás. Ele jurou que era apenas uma casualidade, uma daquelas estranhas brincadeiras do destino, e que não havia nada mais além disso. Nos dias que se seguiram, o peso das revelações pairou entre nós como uma tempestade à espreita, pronta para desabar a qualquer momento. Eu queria acreditar em Marco, na sua versão suavizada dos fatos, mas havia um corvo insidioso de dúvida pousado em minha consciência. Meu coração clamava por respostas, e eu podia sentir que estava apenas arranhando a superfície de uma verdade muito mais profunda e dolorosa do que já ousava imaginar. E assim, enquanto a vida cotidiana continuava, uma parte de mim ficou imersa em perguntas e incertezas, como se cada suspiro fosse uma encruzilhada que me convidava a escolher entre confiar no amor que construímos ou no instinto que insistia em me alertar sobre algo desconhecido e inquietante. Conforme os dias se tornavam semanas, a complexidade dos meus sentimentos me envolvia em uma névoa persistente de incertezas. Algo dentro de mim clamava por uma compreensão mais profunda da presença de Daniel em nossas vidas. Uma súbita invasão naquilo que eu considerava meu lar seguro e controlado. Dominada pela urgência de entender, comecei a investigar o passado com uma determinação feroz, como se minha própria sanidade dependesse disso. Foi vasculhando as memórias mais íntimas, aquelas que havia confinado aos recantos mais sombrios de minha mente, que se revelou a verdade. Daniel não era apenas um amigo de juventude, ele foi o primeiro amor que experimentei. Tínhamos dividido sonhos e promessas sob as estrelas mudas de noites calmas, ignorantes do mundo além de nós. Tínhamos tido uma conexão profunda, genuína, que bruscamente foi interrompida por obrigações familiares e expectativas sociais rigorosas que se interpuseram em nosso caminho. Meu coração ficou dividido entre amor e lealdade à tradição familiar, e então, em um daqueles momentos de definição silenciosa, escolha o caminho seguro, o caminho esperado, e perdi Daniel. A revelação desse amor perdido, tão profundamente enterrado, me atingiu com uma força emocional que não podia ignorar. Senti como se estivesse revivendo cada emoção daquele tempo, mas agora com mais maturidade, pesando as decisões que tomamos quando jovens e despreparados. E Daniel, o quão presente ele ainda estava. Sua imagem, sobreposta à do homem no parque, agora fazia todo sentido.
A inevitabilidade de nosso reencontro parecia ter sido arquitetada pelas próprias mãos do destino. Determinada a compreender o que isso significava para nosso presente e futuro, tomei uma decisão impulsiva. Empreguei um pretexto qualquer. Segui até a cidade vizinha, com a intenção de confrontar definitivamente essa sombra do meu passado. O cenário inesperado do nosso reencontro não poderia ter sido mais mundano. Um café de esquina, repleto de vozes e aromas, que de repente se dissolveram, deixando apenas a intensidade do momento. Lá estava Daniel, e o mundo ao meu redor silenciou. O confronto foi inicial, dominado por emoções complexas, e também por uma revelação que nunca esperei ouvir. Daniel era biologicamente o pai de Alice. Seu rosto estava contorcido numa miscelânea de tristeza e alegria enquanto ele falava, explicando que nunca soube de Alice antes daquela conversa casual com Marco, na qual fragmentos do passado ressurgiram de maneira desconcertante. Ainda tentando processar a avalanche de confissões, as palavras de Daniel permaneceram ecoando em minha mente. Ele sempre teria desejado fazer parte de nossa vida, se apenas tivesse sabido. O constrangimento e a incredulidade emergiram, transbordando por cada poro meu. O teste de DNA, dolorosamente necessário, não trouxe uma surpresa para ele, mas causou em mim um turbilhão de sentimentos contraditórios. A confirmação da verdade foi como um espelho refletindo anos de escolhas, medos e sacrifícios. Nessa história não havia vilões, apenas pessoas lutando contra suas próprias limitações e buscando amor da melhor maneira que sabiam. Decidida a encerrar a dança tortuosa das meias-verdades, voltei para enfrentar Marco e Daniel simultaneamente. O confronto, carregado de frustração acumulada e revelações latentes, explode em uma discussão que, por fim, liberta segredos pesados. Marco, meu refúgio há tantos anos, confessou que sabia da paternidade de Alice há algum tempo. Seu silêncio, ele admitiu, foi um escudo forjado por medo e insegurança. Um medo pungente de não pertencer mais ao mundo, que ambos juntos construímos com esmero ao longo de uma década. A verdade estava finalmente exposta, nua e crua diante de nós. E, ironicamente, em meio ao caos emocional e à vulnerabilidade partilhada, encontrei um alívio inesperado. Após anos de convivência e aparências mantidas, havia finalmente uma clareza brutal sobre nossa situação. E era nessa crueza que, de alguma forma, enxerguei o potencial para cicatrizar, para reconstruir e transformar a relação dinâmica entre nós, o passado e o futuro, envolto agora em novas possibilidades. Depois de exaustivas conversas e confrontos, que testaram a fibra de nossos laços como nunca antes, algo veio à tona. A decisão de Marco. Com a serenidade que marcou tantas de suas ações ao longo dos anos, ele optou por deixar nosso lar. A decisão, no entanto, não foi uma abdicação do amor ou do compromisso. Foi um ato final de generosidade, permitindo-me, finalmente, respirar livre das amarras das meias-verdades. Com sua saída, deixou um espaço que já não estava repleto, de dúvidas, mas de escolhas. Ao longo dos dias seguintes à partida de Marco, algo inesperado começou a emergir dentro de mim. A confusão, antes um turbilhão, estava se acalmando, dando espaço a uma voz nova, forte e segura. A tumultuosa revelação não foi um fim, mas um ponto de inflexão, uma chance de reencontrar algo que acreditava ter sido perdido para sempre, minha própria verdade. Marco, ao permitir essa lacuna, me apresentou a oportunidade de reavaliar não apenas o que Alice precisava, mas quem eu realmente era. Entendi que, embora os laços de sangue tenham revelado uma verdade complexa, o amor verdadeiro transcende a genética. Marco, apesar de não ser o pai biológico, foi um pai pleno para Alice, nutrindo-a com carinho e presença. E Daniel, ao ser finalmente integrado à narrativa de nossas vidas, ofereceu um novo capítulo repleto de promessas e cura. Foi num final,
De tarde tranquilo, em meio a uma brincadeira tranquila no jardim com Alice, que encontrei o momento exato para conversar com minha pequena. Sentadas juntas, com o sol se pondo lentamente no horizonte, expliquei a ela, da forma mais suave e amorosa possível, a peculiaridade e a complexidade da nossa família. Falei sobre amor, sobre as múltiplas formas que ele pode assumir, e mais importante, sobre a importância da honestidade. Quis assegurar a ela que, independentemente das verdades recém-descobertas, não éramos menos família, mas talvez até mais fortes por isso. A tranquilidade e maturidade com que Alice recebeu minhas palavras foi uma fonte interminável de orgulho e esperança. Ela, com sua ingenuidade e aceitação infantil, vibrou com a radiância das crianças que ainda acreditam na bondade inerente das pessoas. Na simplicidade de um sorriso, ela me ensinou mais sobre compaixão e amor do que talvez eu pudesse jamais transmitir com minhas próprias palavras. A jornada não havia sido fácil, e muitas feridas ainda precisavam de tempo para cicatrizar, mas estava grata pelas revelações que abriram meu coração, não apenas para as complexidades ocultas do passado, mas para as nuances do presente e as oportunidades do futuro. Agora, ao refletir sobre tudo o que se desdobrou, me vejo com uma perspectiva renovada sobre o amor e as relações. Será que algum de vocês já enfrentou um dilema tão profundo envolvendo escolhas complexas em um cenário familiar? E se sim, como vocês escolheriam prosseguir quando o coração e a tradição parecem seguir caminhos divergentes? Deixe-me saber suas histórias e perspectivas. Quem sabe, juntos, possamos encontrar novas maneiras de entender e superar os desafios que a vida, inevitavelmente, nos apresenta.